palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor está liberando e aquilo que o Senhor está falando. E também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, essa palavra já tem alguns dias que o Senhor, que veio a mim, e eu estava ali ainda digerindo elas, porque conforme o Senhor foi falando comigo, ela veio com muitas ramificações, aquilo que o Senhor estava querendo ali trazer ao meu entendimento. E também para, posteriormente, liberar e compartilhar com vocês. Então, irmãos, o Senhor me levou lá em Marcos 12, a partir do versículo 28. Ali Jesus está falando dos dois primeiros e os maiores mandamentos. Mas, em Marcos 12 em específico, a partir do versículo 28, ele fala de forma diferente de como ele fala lá em Mateus. E uma das versões, ela diz exatamente assim, quando Jesus começa a falar do primeiro mandamento. Ele fala: ouve, ó Israel, que Deus é o único Senhor. E, aí ele fala, e você amará o seu Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento. E aí depois ele fala, e o segundo mandamento é que você amará o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamentos maior do que estes dois. Mas, seguindo nos versículos, o escriba responde a Jesus. Ele fala que sim, que Jesus era o Deus e o Senhor e o único, e que amar ao outro é maior do que oferecer qualquer tipo de sacrifício e oferta perante o Senhor. Irmãos, qual que é o ponto aqui? Quando Jesus começa falando do primeiro mandamento, ele começa falando, ouve, ó Israel. E o que ele está dizendo aqui? Que quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus na sua plenitude, na sua completude, aí de fato, irmãos, nós acessamos tudo aquilo que provém do Senhor, todos os atributos, nós acessamos e nós passamos a ter consciência da plenitude do senhorio de Jesus. Não tem como nós amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, se nós não acessarmos a plenitude do senhorio de Jesus. E como eu falei aqui para vocês, o Senhor me deu muitas ramificações, tanto que eu falei, até no momento assim, como que eu vou liberar, né? De uma forma mais direta, que é a forma que assim eu costumo falar. Porque vieram muitas ramificações dessa palavra, irmãos, muitas. E eu espero poder em outras oportunidades entrar também nessas outras ramificações quanto a essa palavra. Mas hoje em específico, e como esses dias atrás, o Senhor vem falando muito do senhorio de Jesus. E então ele me levou com essa palavra a isso, que para nós de fato conseguirmos amar ao Senhor na sua plenitude, na sua completude, é o reconhecimento, é o acesso ao senhorio de Jesus, irmãos. Nós vemos nos tempos antigos, quando os profetas, quando o Senhor levantava homens e mulheres ali como profetas e profetisas para um tempo, para um momento específico, mas não só, assim como líderes e reis que o Senhor levantava, né? Eles não tinham o Espírito Santo neles, mas o Espírito do Senhor os purificava, os santificava, e então o Espírito do Senhor vinha sobre eles, para eles começarem a ser um instrumento do Senhor. E ali, quando um profeta ia, né, entregar a mensagem, fazer aquilo que o Senhor o confiou a fazer, eu estou pegando aqui o profeta como exemplo para vocês entenderem o que o Senhor está falando com essa palavra. E você vê que todos os profetas, quando iam falar, o que eles falavam? Assim diz o Senhor. E o Espírito Santo não habitava neles como hoje habita em nós. Mas eles, quando o Senhor os purificava e os santificava para que eles viessem, né, a ser um instrumento do Senhor para algo específico, para aquele tempo, ou para
uma nação, um povo específico, o Senhor os levava a reconhecer o senhorio de Jesus, porque embora Jesus não fosse revelado ali na sua totalidade para todos ali, aqueles cujo o Senhor escolhia e levantava, o Senhor levava a reconhecer o senhorio de Jesus. Porque não tem como nós, de fato, falarmos, professarmos que amamos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, sem acessar a plenitude e a completude do senhorio de Jesus. Este é o primeiro mandamento. E amá-lo é, de fato, reconhecer como por consciência a completude e a plenitude do senhorio de Jesus, irmãos. Aleluia, isso é muito profundo, irmãos, muito profundo. E então você vê que esses líderes, esses antigos profetas não tinham o Espírito Santo neles, mas o Senhor, em um momento que eles tinham ali, que o Senhor os purificava e os santificava, e eles tocavam, né, na santidade de Jesus, eles ali eram levados a este lugar de reconhecer o senhorio de Jesus. Não tinha como um profeta falar pelo Senhor sem ter acessado isso nele, embora eles não tivessem o Espírito Santo neles. Então, irmãos, isso aqui é um exemplo para você entender aquilo que o Senhor está falando sobre o seu senhorio. E aí ele segue. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E, irmãos, nós só vamos ter esta capacidade, de fato, de amar o outro e assim manifestar o caráter de Cristo em nós. É quando nós não estamos fazendo aquilo que é confortável ou aquilo que, é legal a gente fazer. Mas quando você, de fato, tem que fazer por consciência, porque você tocou na santidade de Jesus, porque de fato o Senhor te transformou, porque de fato você acessou a plenitude e a completude do senhorio de Jesus e de fato ama o Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a sua força. E aí você o faz. Você o faz porque assim você tem que fazer e agora é o que você de fato é. Aleluia, irmãos. Somente quando eu comecei a fazer aquilo que um dia eu falei para o Senhor que eu não queria fazer, o Senhor me levou a servir pessoas que foram essas que foram usadas para me ferir. E aí então, quando eu passei a servi-las, passei a fazer o que eu tinha que fazer, não porque elas mereciam, não porque elas mudaram, não porque elas conheceram Jesus, mas porque eu conheci Jesus, mas porque eu toquei na santidade de Jesus, mas porque eu fui transformada e porque eu acessei, de fato, a plenitude e a completude do senhorio de Jesus e poder dizer que, de fato, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de todo o entendimento, de toda a minha força. E aí eu manifesto isso, irmãos. Porque se a gente só professa, mas não manifesta isso, naquilo que nós vivemos, naquilo que nos foi designado a fazer, irmãos, então nós estamos só professando. Você pode falar que ama o Senhor, e eu acredito nisso, mas você de fato vai ver, como por consciência, que você de fato ama o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e força, quando você acessar isso, quando você fazer o que tiver que fazer, quando você não quer fazer, mas você faz, porque é quem você é e é o que você acessou no Senhor. E não tem como, irmãos, nós acessarmos este lugar no Senhor e não fazer aquilo que tem que ser feito. E não fazemos como por obrigação, nós simplesmente fazemos. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele não se entregou por um ou por outro. Ele se entregou por todos quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Quando ele se entregou por todos, mesmo por aqueles que ainda não estão salvos e que ainda não serão salvos, mas ele fez. Ele fez. Ele não pontuou lá. Peraí, eu vou fazer para esses que vão aqui ser salvos, para esses que vão se arrepender. Aqueles que não vão se arrepender, não. Ele fez para todos. Então, quando eu entendi a dimensão do que era servir pessoas e do que era fazer por pessoas que foram um dia usadas para me oprimir, para me fazer mal, aí sim eu entendi de fato tudo com clareza de quem é o Senhor.
E quem é o Senhor? O senhorio daquele que é o único Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, irmãos, é quando a gente acessa esse lugar no Senhor que nós entendemos como por consciência de fato, que nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso ser e força. É isso que o Senhor está liberando, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Então, Jesus teve que fazer algo muito difícil e nós vamos ter que fazer também. Então, em todos os processos que eu passei até aqui, e claro, sempre haverão novos desafios, e o Senhor me preparou para passar por cada um deles. Mas tudo que foi até aqui, irmãos, foi porque eu me dispus, eu escolhi obedecer e me sujeitar totalmente ao Senhor para viver isso, não aquilo que eu queria, mas para viver os planos dele, os sonhos dele e aquilo que eu professo. Então, é aí que nós reconhecemos que de fato nós amamos o Senhor, irmãos, quando estamos neste lugar, não quando estamos servindo pessoas legais, pessoas que sabemos que pode nos oferecer algo, não, mas é quando nós estamos ali servindo aqueles que nos feriram, aqueles que foram usados para quase acabar com a gente de alguma forma. Mas o Senhor nos coloca neste lugar para de fato nós manifestarmos quem nós somos nele e o que nós acessamos e de fato vivemos com ele. Aleluia! Receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando. Então entenda que não é sobre fazer coisas confortáveis, sobre como fazer coisas fáceis ou como servir pessoas que você sabe que pode te dar algo em troca, mas é sobre fazer especificamente sobre aqueles que nada podem te dar em troca. Aleluia, porque foi exatamente isso que o Senhor fez. E isso é uma das coisas que o fez ser reconhecido como o Senhor dos Senhores, como nome sobre todo nome, como Rei dos Reis, como o único digno de receber total honra e glória. Isso foi uma das coisas, porque este é o Senhor, irmãos. Isso é isso que nós professamos, é isso que nós vivemos. Não fazemos o que nós queremos, mas segundo aquilo que diz respeito, claro, ao que nos cabe, a nossa posição, a que nos foi confiado, sobretudo o que Ele fez. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.